de Davi, olha para mim, olha para mim, Jesus, Deus de compaixão, eu estou. Então nós temos aqui os quais selecionados foram sistematicamente organizados de forma pragmática e espiritual. Então você tem aqui todos os livros, né? Todos os livros que você tem aqui, eles foram selecionados, livro a livro selecionados, tá? E depois organizados, sistematicamente organizado, de forma pragmática e espiritual. Então, aqui você tem o Novo Testamento, aqui você tem o livro de Mateus, e vai até Apocalipse. Para se chegar a esses livros do Novo Testamento, um total de quantos? Me fugiu aqui a memória. Eu acho que você sabe, não é isso? Acho que você sabe. Nem é preciso que eu diga, não é verdade? Não tem necessidade. Então, para formar esses livros, eles foram cuidadosamente selecionados, verificados, investigados, tá? Até definir que eles eram de fato livros inspirados, tá? E foram organizados de forma pragmática e espiritual. Então nós temos aqui algo muito importante. O Antigo Testamento, como cânon sagrado, teve sua formação completa num período que durou aproximadamente 1.500 anos. 1.500 anos. Foi tempo, não foi? Foi tempo. Então não foi assim de uma noite para o dia. Foi o que eu falei com vocês lá embaixo. Uma grande batalha. Uma grande batalha. O item 1.3, formação e composição do cânon do Antigo Testamento. Então você tem aí, o Antigo Testamento foi totalmente definido com seus 39 livros e canonizado até o século anterior ao nascimento de Cristo. Tá? Isso no Antigo Testamento. No século XV a.C., Moisés, por orientação divina, começa a escrever o que mais tarde seria definido como a Torá, ou o Pentateuco. Está em Gênesis 17, 14, 24, versículo 4. Então Moisés começa a escrever por orientação de Deus, né, por determinação de Deus, e mais tarde foi definido como Torá, ou Pentateuco. No século IV a.C., Malaquias, um dos 3 profetas pós-cativeiro, escreve aos judeus repatriados e encerra as Escrituras, Malaquias 1, versículo 11. Então você tem aqui, Moisés começa a escrever a Torá, e você tem Malaquias, que vai encerrar o Antigo Testamento. Quem foi Malaquias? Ele é um dos 3 profetas pós-cativeiro, pós-exílio babilônico. Ele escreve a quem? Aos judeus repatriados. Estou falando do exílio babilônico, tá? Falaremos sobre isso. Algum tempo depois foi definido o que seria chamado, o que se chamaria Antigo Testamento. Depois dele, não houve mais profetas levantados por Deus para o povo de Israel, ocorrendo um longo e absoluto período de silêncio por 400 anos. Aqui nós chamamos de período interbíblico, tá? Deus então silencia. Deus silencia sobre o seu povo. É mais ou menos isso aqui para você entender. Aqui encerra Malaquias, você está vendo aqui, tá? Aqui Deus não mais fala com o povo, tá? Durante 400 anos, tá? Silêncio absoluto. Até Mateus, quando João começa a pregar. Tá? E você vai perceber que o livro de Mateus, quando João começa a pregar, é uma continuação do que Malaquias terminou falando. Ele termina falando, apontando na direção de João. E João começa a falar cumprindo o que Malaquias disse.
Ele é o precursor do Messias. Então você tem 400 anos de silêncio. Silêncio absoluto. Deus não mais falou. E é neste período de silêncio absoluto que surgem muitas heresias. Tá? Muitas heresias. E aí houve o cuidado da seleção do que seriam os livros apócrifos. E é neste período aqui que se traduz a Bíblia do hebraico para o grego, surgindo aí a Septuaginta. É neste período aqui. É importante entender sobre isso. Muito bem. Vamos agora para o próximo item, que é as conclusões pontuais do Antigo Testamento. Olha aí na sua Bíblia o que acontece. Em Deuteronômio, Moisés encerra as escrituras da lei à nova geração, ou melhor, em Deuteronômio, Moisés encerra as instruções da lei à nova geração. Que nova geração é essa? A geração que nasce no deserto. Ali Moisés encerra as suas instruções. Ele acaba de instruir aquele povo, aquela nova geração, termina seu ministério. Em Malaquias, a profecia do Antigo Testamento é encerrada. Em Neemias, a história do Antigo Testamento é encerrada. Em Daniel, o livro da profecia de conteúdo escatológico é selado. Então, o que Deus começa está tendo um fim. Tá? É importante você ter essa compreensão. Na definição de cânon, cânon, palavra grega, significa uma regra, ou uma medida, ou vara de medir. Palavra grega significa uma regra, ou uma medida, ou vara de medir. No sentido aplicativo da proposta canônica, cânon refere-se aos livros que se conformam com as regras e ou padrões inspirados, ou padrões de inspiração e autoridade divina. Na hora que você vê aqui, eu vou ler novamente para você ter uma compreensão melhor. Cânon, está aqui, tá? Palavra grega, significa uma regra ou uma medida ou vara de medir. Tá? Cânon é uma regra. No sentido aplicativo da proposta canônica, cânon refere-se aos livros que se conformam com as regras e ou padrões de inspiração e autoridade divina. Então, esses livros selecionados, eles estão de acordo com as regras ou os padrões de inspiração divina. Por isso, essa palavra grega, que é cânon, significa uma regra. Uma regra. O cânon é o catálogo de todos os livros reconhecidos como inspirados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É um catálogo de livros inspirados. Esses livros estão de acordo com as regras do cânon. Tá? Os que não foram achados de acordo com essas regras, que definiam quais ou não os livros inspirados, foram rejeitados. A Bíblia é o cânon sagrado, onde estão catalogados todos os livros inspirados e que foram escritos sob orientação divina, procedimento que lhe confere o título de autoridade espiritual, que, de acordo com o sentido bíblico teológico, se define por regra de fé, da igreja e da verdade. Gálatas 6,16, 2 Timóteo 3,16. Os cansados e ainda molhados de tanto chorar,